Nessa última parte onde a gente está falando sobre louvor, a gente já falou sobre louvar a Deus com a nossa voz, louvar a Deus com as nossas mãos. E a Bíblia também nos diz que nós podemos louvar a Deus com o nosso corpo. Esse é o nosso tópico de hoje. Louvando a Deus com o nosso corpo. Você sabe que o nosso corpo fala, né? Se uma pessoa está chateada, o corpo dela fala. Se uma pessoa está deprimida, por exemplo, o corpo dela está para baixo. Se uma pessoa está alegre, você vê que o corpo dela começa a ficar eufórico. O nosso corpo fala. Nós podemos louvar a Deus com o nosso corpo. Por isso que Deuteronômio capítulo 6, no verso 5, vai dizer assim: amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O que ele está falando aqui? Espírito, alma e corpo. O que diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que seja santificado o nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo. Por quê? Porque nós somos um ser trino, espírito, alma e corpo. Então nós podemos louvar a Deus com o nosso corpo. O louvor vem do nosso coração, sim, parte através do nosso coração, incendeia a nossa alma e chega no seu corpo. Porque é o mundo interior que controla o mundo exterior. O seu mundo interior, sua alma, seu espírito, controlam o seu corpo. Por isso que é muito importante a gente entender quem é que está no controle da nossa vida. É por isso que Hebreus, capítulo 4, vai falar que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, capaz de separar o espírito da alma. E uma vez pensando sobre isso, o Espírito Santo me falou, ele é capaz de separar o espírito da alma, que devem trabalhar em conjunto, só para que você saiba quem está no controle. Será que é o seu espírito sendo revestido da nova criatura, cheio da palavra de Deus, ou será que é a sua alma, cheia dos seus sentimentos, da sua vontade? Porque o que nós devemos trazer é a nossa alma, a sujeição do nosso espírito, para que elas possam andar juntas, para que elas possam andar em comum acordo, porque é dessa maneira que o nosso corpo responde bem. O nosso espírito guiando a nossa alma, o nosso sentimento, o nosso intelecto, a nossa vontade, para que o nosso corpo possa usufruir da paz interior. Então eu e você podemos louvar a Deus com o nosso corpo. Nós podemos adorar a Deus, por exemplo, de pé. E ficar de pé era uma expressão de honra para aquele povo do Antigo Testamento. Neemias capítulo 9, verso 5, diz os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Hasabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram, levantai-vos, bendizei ao Senhor, vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse, bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Para aquele povo, ficar de pé era uma expressão de honra. Você lembra lá quando Salomão terminou ali de edificar o templo, diz que a glória do Senhor encheu o templo ao ponto dos sacerdotes não conseguirem ficar de pé. Por quê? Porque era um símbolo de honra. Claro que você pode adorar a Deus sentado, você pode adorar a Deus deitado, mas essa é uma maneira onde nós podemos adorar a Deus de pé. Louvar a Deus de pé significa que você está honrando a Deus. Nós podemos louvar a Deus de maneira curvada ou ajoelhados. Salmo 95, verso 6, diz, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque o fato de você se ajoelhar, gente, fala de um humilde reconhecimento da grandeza de Deus. Não sei se você já foi tomado disso, de você às vezes estar num culto, ou estar no seu quarto, de alguma maneira, e de repente, vir aquela chamada no seu espírito para você dobrar os seus joelhos. E dobrar os seus joelhos fala de uma posição de humildade. Uma posição de humildade. Então eu e você podemos adorar a Deus dobrando os nossos joelhos. Isso seja na sua casa, isso seja na sua igreja, seja onde quer que você for, até no shopping se você quiser. Você pode, no meio do shopping, dobrar o seu joelho. Todo mundo vai ficar olhando, mas você pode. Por quê? Porque é uma expressão para Deus. E se eu quiser, eu posso. E é isso que o Espírito Santo nos fala, para louvarmos a Deus com liberdade. Número 3, eu e você podemos nos prostrar. E o que eu acho interessante dessa expressão da gente se prostrar,
é o sentido de você se prostrar ao mais baixo nível. Não é somente se ajoelhar, é se prostrar no mais baixo nível, sabe? Onde você reconhece que Deus é tudo sobre você. 1 Crônicas 29, 20 diz: então disse Davi a toda a congregação: agora louvai o Senhor, o vosso Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor, Deus dos seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. É um sentimento, é uma posição de que você está colocando aquele a quem você adora acima de você, de total reverência, de você estar totalmente maravilhado. Você sabe o que foi isso? O que Elias fez quando ele mandou o seu moço verificar se existia alguma chuva vindo. Eles sobem ao cume da montanha e ele se prostra. A Bíblia fala, ele não fala que ele se ajoelha, ele se prostra e bota a sua cabeça entre os seus joelhos. Eu acho isso muito interessante, gente. Por quê? Porque ao fazer isso, ele não está suscetível àquilo que ele está vendo. Ele coloca a sua cabeça entre os seus joelhos, nessa posição mais rebaixada, para confiar apenas na palavra que ele tinha ouvido de Deus. Não sei se você já pensou nisso. E a Bíblia não diz em nenhum momento que enquanto aquele jovem voltava, ia e voltava, que Elias levantava a sua cabeça. A Bíblia me mostra nisso, o Espírito Santo me mostra que enquanto ele mantinha a sua cabeça entre os seus joelhos, nessa posição mais baixa, escondendo a sua face, ele estava dizendo: eu não quero saber o que está acontecendo do lado de fora, eu vou confiar completamente naquilo que Deus disse. E se Deus disse que haveria de vir chuva, eu acredito que há de vir chuva. Então ele manda o menino 7 vezes, na 7ª vez, o menino volta e diz: há uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias, é como se Elias estivesse falando agora: isso basta. Aí a resposta: então ele levanta. Um sinal de adoração, de reconhecimento completo. Em Ezequiel 1:28 diz: com o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Essa era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Uma outra maneira que nós podemos fazer é através das danças, de pular, de celebração, gente. Salmo 149, verso 3, na King James atualizada, diz: louvem seu nome com danças. Você pode louvar a Deus com danças, sabe, aquela alegria. Às vezes você não sabe o que fazer, mas é 2 passinhos para cá, 2 passinhos para lá, meio confuso, meio estranho, mas você pode louvar a Deus com dança, porque é uma expressão de alegria, é uma expressão de pulo. Eu me lembro uma vez, eu fui com um grupo numa outra cidade aqui de São Paulo, e era época de Copa, e a celebração, né, estava ali no meio da rua, todo mundo celebrando. Mas o que eu achei interessante foi o seguinte: foi uma pessoa que foi com a gente, que não demonstrava louvor nenhum com o seu corpo durante o culto. Durante um gol do Brasil, pulava feito um bezerrinho, pulava feito um menino que acabou de ganhar o melhor presente que ele podia ganhar. É uma expressão de alegria, e muitas vezes na igreja a gente acha que a gente não pode demonstrar alegria. Gente, no meio da congregação é onde nós mais podemos celebrar a Deus, nós podemos dançar, nós podemos pular, nós já falamos, nós podemos gritar. Existem então 2 expressões, é uma expressão de alegria, nós estamos falando. Você lembra que quando Davi, ele traz a arca dançando, gente. A Bíblia diz em 2 Samuel, então Davi desceu e levantou a arca de Deus com alegria. Davi, vestido com um éfode de linho, dançou diante do Senhor com toda a sua força. E em Crônicas, vai até dizer que Mical repudiou ele e falou: gente, eu estou diante do meu Deus. Se eu tiver que me fazer ridículo, eu me faço ainda mais ridículo, para poder exaltar o nome de Deus. Dançar é uma expressão de alegria. E que
oportunidade melhor do que na presença dos nossos irmãos, de expressar a nossa alegria a Deus. E a segunda coisa, é uma expressão de vitória. Você lembra que logo depois deles passarem, né, a pés enxutos pelo mar, eles passam por esse mar vermelho, e Miriam começa a dançar. Diz lá, a profetisa Miriam, em Êxodo 15, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhe respondia, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. E eu quero te incentivar a você expressar o seu louvor através do seu corpo. Você pode declarar isso comigo? Eu posso expressar o meu louvor através do meu corpo. O meu espírito alegre, a minha alma contagiada pela palavra e o meu corpo respondendo ao céu. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Tchau, tchau.